Oi, gente! Vamos continuar então aqui com as nossas videoaulas, agora para a semana 2 do nosso RDE, ainda com conceitos gerais sobre funções, então aí funções parte 2, que é a nossa disciplina de pré-cálculo. Então a gente já viu aí nas videoaulas anteriores um pouco das funções pares, são as funções que têm assimetria, né, o gráfico delas tem essa simetria em relação ao eixo y, ou seja, o eixo y funciona como espelho ali no gráfico. As funções ímpares, que têm a simetria em relação à origem, e as funções periódicas, aí, então, que nós teríamos a repetição dos valores da função, né, a partir de um valor p aí, em intervalos de tamanho, desculpa, de tamanho p. Ou seja, né, f de x mais p igual a f de x, onde esse p aí é o que a gente chama de período da função, tá? A gente vai explorar essas funções pares e funções ímpares também nos exercícios da lista que a gente está usando lá do professor Matheus, tá? Além disso, a gente viu a função composta, né, o que é a função composta, qual é o seu domínio. E aí eu queria apresentar uma figura aqui que eu achei interessante, né, que lembra a nossa interpretação, né, o conceito de função como um conceito de máquina, né? Então aqui a gente tem duas funções, duas maquininhas, né? Quando a gente dá a entrada x, a máquina g calcula aqui e dá o output g de x. Com esse output g de x, a gente usa ele como entrada da máquina f e a máquina f dá o output, a saída aí, a f de g de x, certo? Em vez da gente usar essas duas máquinas, com a função composta, a gente usa diretamente a máquina f bola g. Então, fazer esse caminho aqui é a mesma coisa que dar de entrada aqui nessa máquina o x, e aí a gente já recolhe diretamente na saída o f de g de x. Tá? Achei interessante essa ilustração aí sobre função composta. E hoje, então, a gente vai continuar as generalidades aí sobre funções com o assunto de funções crescentes e decrescentes. Utilizando, então, aí o material, né, da nossa apostila aí do professor Matheus, temos esse tópico aí, funções crescentes e decrescentes. Essas funções são chamadas de monótonas, né, apresentam um comportamento monótono de crescimento ou de decrescimento. Partindo, então, para as funções crescentes, o que seriam essas funções? Então, a gente vai dizer que a função é estritamente crescente, ou é crescente estrita, né, estritamente, num intervalo AB, sempre que, cada vez que a gente tome valores x1 e x2 no intervalo AB, com x1 menor que x2, então as respectivas imagens também satisfazem essa desigualdade. A imagem do x1 é menor que a imagem do x2, né? E aí, o caso não estrito, desculpe que tem um erro, né? O caso não estrito, teremos a desigualdade menor ou igual, né? Ou a igualdade. Então, a gente diz crescimento estrito quando a inequação aqui, o sinal é de menor estrito, ou não estrito, né? Quando a gente tem o menor igual. Claro, esse intervalo AB, ele naturalmente faz parte do domínio de f, porque a gente aplica f em valores que pertencem a esse intervalo, tá? Então, sempre que eu pego um valor menor, um primeiro valor menor ou igual que o segundo, a gente tem, aliás, um valor menor que o primeiro valor menor que o segundo. Para ser crescente estrita, a gente tem que verificar que a imagem do primeiro valor é estritamente menor que a imagem do segundo valor. Ou, né, para ser crescente não estrita, que a imagem do primeiro valor é menor ou igual à imagem do segundo valor. Vamos ver um exemplo concreto. Considere aí, então, por exemplo, a função f de x igual a 2x mais 1, f definida aí nos reais com valores reais. Será que essa função é crescente ou decrescente? Bom, para verificar isso, eu não tenho como verificar para todos os valores reais, né? Porque são valores, é um número infinito aí de valores. Então, eu começo com valores genéricos, valores arbitrários que variam em R, né? Para isso, a gente usa a álgebra. Então, a gente vai começar aí, ó, sejam x1 e x2 números reais com x1 menor que x2, né? Tome aí dois valores reais, onde o primeiro é menor que o segundo. E queremos verificar, então, qual é a relação entre as imagens, né?
Então, a imagem do x1, o que é? O que a máquina F faz? Pega o valor x1, multiplica ele por 2 e soma 1, certo? Agora, x1 é menor que o x2. Então, aqui em cima, ó, x1 é menor que x2. Quando a gente multiplica por uma constante positiva, nesse caso 2, a desigualdade se mantém. Então, 2x1 é menor do que 2x2, certo? Então, eu sei aqui, ó, daquela desigualdade ali, que 2x1 é menor do que 2x2. Consequentemente, quando eu somo 1, esse valor 2x1 mais 1 fica menor estrito do que 2x2 mais 1. Ora, mas 2x2 mais 1 é o quê? Peguei o valor x2, multipliquei por 2 e somei 1, é a máquina F. Então, isso é igual a f de x2. Então, para valores aí estritamente um menor do que o outro, x1 menor do que x2, nós provamos que a imagem do primeiro é estritamente menor que a imagem do segundo. Ou seja, portanto, f é estritamente, desculpas, estritamente crescente, tá? Como a gente viu ali no exemplo. Utilizando então agora o GeoGebra, né, para a gente plotar o gráfico dessa função f de x igual a 2x mais 1, o que a gente observa? A gente observa aí que o gráfico é uma reta, né? Aí quando o x é 0, o y é 1. Quando o x é menos meio, o y é 0. E o que a gente observa então? Ó, que à medida que o valor de x cresce aqui no eixo horizontal, né, no eixo das abscissas, os valores das imagens no eixo das ordenadas também crescem. É isso que caracteriza a função crescente, tá? Com o crescimento aqui do x, a gente obtém um crescimento nas imagens do x pela função f. Tá aqui novamente o gráfico, né? Conforme o x vai crescendo, o gráfico de f de x, os valores da imagem aí também crescem. A função decrescente será o oposto disso, né? Então a gente vai dizer aí que a função é decrescente sempre no intervalo, né? A gente sempre tem ou naquele intervalo, num intervalo, ou em todo o domínio, né? Então a gente diz crescente naquele intervalo, decrescente em todo o domínio, dependendo se aquela relação, aquela implicação ali é válida apenas para valores num determinado intervalo contínuo do domínio ou para o domínio todo, claro, né? Mas o essencial é a gente entender o que significa, né, ser crescente ou decrescente. Então a gente vai dizer aí, né, que ela é decrescente, estritamente decrescente, né, sempre que para quaisquer dois valores, tá vendo? Tem que ser para quaisquer, por isso que a gente não pode simplesmente testar valores, a gente pode testar valores para provar que não é, né, decrescente ou que não é crescente. Mas para provar que é crescente ou que é decrescente, a gente precisa começar com um valor genérico, que essa implicação tem que valer para todos os valores. Então, ó, sempre que a gente tiver dois valores, um primeiro menor que o segundo, a gente tem um decrescimento. A imagem do primeiro ela é maior do que a imagem do segundo, ou seja, crescendo aí os valores de x, partindo de 1x1 para 1x2, as imagens diminuíram, né? A imagem do segundo diminuiu em relação à imagem do primeiro, tá? E aí a não estrita, né, ser não estrito, a gente também inclui aí a igualdade. Então, graficamente, o que a gente vê aqui é essa retinha decrescendo. Vamos ver um exemplo também. Vamos considerar agora, por exemplo, a função f de x igual a menos 2, aqui por melhor seria uma g de x, né? Mas enfim, como sendo menos 2x mais 1, ou seja, eu só inverti aqui o sinal desse coeficiente aqui de x. Nesse caso, o que a gente vai ter, né? Então a gente começa lá com valores x1 e x2 reais, tomando aí o primeiro valor menor do que o segundo valor, certo? Como aqui a gente tem essa desigualdade, quando a gente multiplica por um número negativo, né, um valor negativo, essa desigualdade se inverte. Então, multiplicando 2, x1 maior do que menos 2x2. Somando 1, essa nova desigualdade aqui se mantém. Então, a gente tem menos 2x1 mais 1 ainda maior do que menos 2x2 mais 1. Multiplicar por menos 2 e somar 1 é aplicar f em x1. Multiplicar por menos 2 e somar 1 é aplicar f em x2. Provamos, então, que para valores aí, reais,
o primeiro estritamente menor que o segundo, a gente tem que a imagem do primeiro é estritamente maior do que o segundo. Portanto, a gente provou que F é estritamente decrescente. Vamos ver graficamente agora. Agora, através do GeoGebra, o que a gente vai observar aqui para o gráfico da menos 2x mais 1? A gente vai observar o oposto, né? Quando a gente tem o crescimento aqui no eixo x, nas imagens no eixo y, a gente tem um decrescimento. E veja que esse decrescimento aí é estrito, né? Ele sempre decresce. Ele nunca fica constante em algum valor. Então, estritamente decrescente. Imagens aqui no x continuam crescendo, enquanto as valores aqui no x continuam crescendo, enquanto as imagens decrescem. Agora, gente, lá no nosso livro do Demana, ele traz aí situações gráficas, 4 situações gráficas aí de funções, e classifica então as funções em crescente, decrescente, constante, a constante no caso, né, igual a uma constante real, a imagem é sempre esse valor constante, nem cresce nem decresce, portanto, né? E uma função aí que não é nem crescente nem decrescente, mas que né, em um intervalo próprio, né, um subconjunto próprio, um intervalo próprio do seu domínio. Então veja aí no primeiro exemplo, o que a gente tem aí graficamente, né? Conforme o valor de x vai crescendo no domínio, os valores de y ou da imagem aí por f também crescem. Veja que não é um crescimento muito rápido, né? Mas eles continuam crescendo. Então essa aí, no caso, é estritamente crescente. Essa aqui, conforme os valores de x no domínio vão crescendo, os valores da imagem vão decrescendo. Também um decrescimento bem lento, não é muito rápido, mas também aí decresce. Então, decrescente, estritamente, né? A constante, para todos os valores de x, a função assume sempre esse valor aqui, seria o 2 ali, né? Visualmente parece o 2. Então, função constante f de x igual a 2, ela nem cresce nem decresce, ela fica constante. Então, os valores de x crescem e ela continua valendo, aí, tendo o mesmo valor, constante igual a 2. E nós temos essa função aqui que globalmente, né, em todo o domínio, ela não é crescente nem decrescente, mas se a gente restringe um pouco o domínio e observa ela em alguns intervalos, a gente vê que a gente pode dar uma classificação. Então, por exemplo, aí, ó, de menos infinito até o ponto menos 2, o que está acontecendo? Os valores de x estão crescendo e os valores da imagem vêm lá de cima, né, e decrescem. Então, eles estão decrescendo. Então, nesse intervalo, ela é decrescente. No intervalo de menos 2 a 2 ela estagna, né? Ela fica aí constante, igual a 1 seria ali visualmente, né? Então, entre menos 2 e 2, ela fica constante. A constante, né, ela tem, graficamente, ela é esse segmento de reta aí, paralelo ao eixo x, certo? Então, ela ficou constante. E a partir do 2, os valores de x continuam crescendo e as imagens passam a crescer, tá? Então, a partir do 2, ela tem esse comportamento crescente, portanto, ela é uma função crescente no intervalo de 2 a mais infinito. Isso aí é uma análise gráfica de crescimento e decrescimento das funções. Além do exemplo gráfico, a gente pode visualizar esse comportamento aí de crescimento ou decrescimento ou constante da função através de uma tabela. Então, aí nesse exemplo, aí no livro de Demana, ele traz a seguinte proposta, né? Ele dá 3 tabelas, tá? Com valores de x e respectivos valores de y. Então, seriam aí 3 funções. Aqui a gente tem valores de x, y1 igual a f1 de x, né? Uma função, aqui uma função 2 e aqui uma função 3. E pergunta qual tabela poderia modelar, então, uma função crescente, uma função constante e uma função decrescente. A gente vai continuar explorando essas tabelas no próximo vídeo, tá? Que o tempo de gravação desse já está quase no fim.